eu sou advogado, tá? Só que não é algo que me fascina os olhos. E para eu hoje conseguir ser advogado, eu atravessei uma via crucis muito grande. Eu precisei ser reprovado aí 7 vezes no exame da ordem para poder passar numa área específica. E eu tenho, eu sinto que eu posso passar isso para as pessoas e fazer com que elas alcancem essa aprovação de uma forma muito mais rápida. Eu sofri Uau! muito, eu sofri muito com ansiedade, com preocupação em me preocupar com o que as pessoas iam pensar, enfim, com tudo isso. Só que eu não consigo colocar isso para fora, entendeu? Eu não consigo Uhum. externalizar isso. Uhum. E quer ajuda? Com certeza, com Ah, certeza. imaginei. Então tá bom. Quando a gente não consegue alguma coisa, em vias de regra, é que a gente tá mordendo mais do que a gente consegue mastigar. Então, já diria Ford, ele tinha teoria, eu acho que era Ford mesmo, ou YouTube, ou eu vi no YouTube. E o que se tá no YouTube é verdade, né? Você está ligado. Mas ele fala o seguinte, que tudo que é difícil, até os problemas e desafios ou máquinas mais complicadas, podem ser subdivididas em pequenas máquinas descomplicadas. Eu fico imaginando, eu estudei engenharia de computação, vai vendo, não sou um bom engenheiro, queria desistir no meio do caminho, acabei saindo dessa área, como você deve ter percebido. Uhum. Mas é muito louco, porque o computador, essa máquina que transmite, que permite a gente ligar, se você simplificar tudo, começou com lâmpadas. Sabia disso? Sim, Os grandes computadores eram cheios de lâmpadas que acendiam e não acendiam, ou estavam ligadas e desligadas. É por isso que é digital, ou 0 ou 1. sim. E cada pontinho dessa tela que a gente está vendo é um pixel, a gente chama de pixel. Ele se resume a um ponto simples, que acende ou apaga. No caso desse pixel aqui, ele pode ter 3 cores, mas não mais que 3. Sabia disso? Todas Impressionante. as cores é uma combinação de 3, que quando se mistura tem outras cores. Enfim, tudo, absolutamente tudo, pode ser simplificado numa coisa que a gente consegue entender. Eu não consigo entender telefone, mas eu entendo que lâmpada acende e não acende, né? Então, quando você fala assim, eu não consigo explicar isso, o que você está me dizendo é que eu estou potencialmente mordendo mais do que eu consigo mastigar nesse momento. E aí, o que a gente faz? A gente dá o jiu-jitsu, é isso aí. Não estou conseguindo fazer uma chave, um triângulo. Você está tentando fazer tudo de uma vez. Vamos quebrar em partes. Quando a gente quebra em partes, primeiro você vai para a guarda, depois você puxa o braço do cara, Sim, é assim. depois você passa um pé, aí depois você, uma vez que o pé está lá, você tenta travar. Uma vez que ele tenta travar, deixa ele não sair. Aí você vai participar para as próximas coisas que vão acontecer. Você vai puxar ele para baixo, vai tentar resolver ali mesmo. Mas se ele defender, você vai pôr omoplata. É, Né? Então, aí se ele for pôr omoplata, tá as colas. Enfim, aquela coisa toda do negócio. Então, é só isso. Então, quando a gente saca isso, então vamos tentar quebrar esse seu grande negócio em algumas partes menores. E a primeira parte que eu acho que vale a pena a gente quebrar, em vez de explicar o método de como chegar, é definir a jornada de A para B. Isso já deve estar definido na sua cabeça, né? Eu acho que eu senti, né? Você fez o exame da OAB 7 vezes, queria que as pessoas não é. soubessem. E a gente vai tentar definir uma frase, a jornada, né? Ou o destino da jornada. Qual Uhum. seria a sua Roma ou o destino da sua jornada? Cara, o que o Jackson me ajuda? Ah, o Jackson me ajuda a... Passar na segunda fase da OAB em Direito do Trabalho em 60 dias. Perfeito. Então, mas esse é o primeiro passo. Sim. Então, aqui, a gente sabe que o cara provavelmente é um bacharel formado, correto? Provavelmente ou não? Provavelmente. Provavelmente. É difícil, às vezes o candidato ele pode se inscrever para o exame no 9º período. Tá. Formado ou quase formado? Exato, é o que Não é muito pode calouro, se não. inscrever. Formado Isso. ou quase conclusão. E a Sim. partir daqui, a gente sabe onde ele está, formado ou quase formado. A gente Sim. sabe qual o destino. Ele recebeu um certificado que passou na prova, na segunda fase da prova da OAB, em direito do trabalho, em 60 dias. Então, essa é a jornada.
Só que essa jornada vai parecer para ele muito grande, do mesmo jeito, muito extensa, muitos detalhes. Então a gente tem que quebrar essa jornada em marcos, talvez em partes, em subpartes. E por que isso? Porque assim como você estava se sentindo um pouco sobrecarregado em explicar tudo isso, seu aluno vê isso como um monstro que ele não sabe nem por onde começar, nem por onde terminar. Eu quebro muito isso o 6 em 7 em 3 pilares. Primeiro você constrói a audiência, depois você faz o lançamento, depois você entrega o produto. Esses marcos não podem ser mais de 5. A gente vai criar uma árvore do conhecimento. E é o jeito que a árvore se organiza. Ela começa com um tronco que se subdivide em 2, depende da árvore, né? 2, 3, que subdivide em 4, subdivide em 5, e estão as folhas lá. Ela organizou aquela estrutura numa estrutura de árvore. Na computação existe essa estrutura que chama árvore. Então, a estrutura de árvore é alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos assim. Tem a sua Roma, que tem eventualmente 3 fases candidatas. Essa fase pode ter 3 subfases, que pode ter mais 2 subfases, que pode ter uma subfase. E esse é um jeito que a gente organiza informação na nossa cabeça. Olha que interessante. Vamos pensar em biologia. Como é que, do mundo de animais, o ser humano ficava muito confuso com aquilo. Aí ele organizou nos quadrúpedes, nos bípedes. Categorias, né? Sim. De outra forma, dos mamíferos, nos peixes, nos anfíbios, nos répteis. O que mais? Nos insetos. Não tem muito mais não. E ele foi para 5 categorias. Dentro dos insetos, a gente tem uns... Agora eu vou entrar, mas... coisa que eu não sei. Os crustáceos. Tem aqueles insetos que têm 6 patas e tem os aracnídeos que têm 8 patas. Enfim, é uma maneira da gente fazer senso ao caos que é o mundo. Categorias. Agrupamento de ideias. Então a gente vai tentar fazer isso aqui com você. Na jornada, de onde ele está, da quase negócio, vamos tentar especular aqui, 3 etapas. Vou te dizer, se fosse um casamento, seria planejamento, preparação e execução. Primeiro você planeja, data. Primeiro. Depois que você tem a data e já começa a contar, você prepara o que acontece antes do dia D. E depois é o que acontece no dia D. O bolo é feito antes, mas o beijo é no dia. Algumas coisas são no dia. Então eu separei uma coisa que é relativamente complexa em 3 fases. Planejamento, preparação e execução. O lançamento eu também faço em 3 fases, às vezes. Eu falo tudo que você tem que planejar, tudo que você tem que preparar e tudo que você tem que executar. Então, assim, é só um exemplo, mas o que seriam essas 3 principais fases aqui nessa jornada? Inicialmente, Érico, acredito que a pessoa seria uma preparação dela realizar os exames anteriores. Porque certo. Como é que não, sem me explicar a frase, a gente só vai dar um nome. Por enquanto. Preparação? Vamos chamar. Primeiro ela se prepara, o que quer que você se prepara, né? Sim. E aí depois? Aí teria algo voltado para a parte emocional, porque isso envolve muita parte emocional. Pelo menos foi comigo assim. Blindagem emocional, vou dar um nome sexy aqui. Blindagem emocional. Tem alguma terceira fase? E execução, fazer. Execução. Aí você entra nesses nós e divide essa preparação, não deve ser uma coisa de uma fase só, deve ter vários passos na preparação. Sim. Então você vai definir 3 passos mais gerais. E aí você pode... O primeiro passo é você estudar. Sei, tá? Agora, estudar tem 3 passos. Primeiro você lê, depois você resume, depois você revisa. Eu não sei estudar, eu estou só falando. Mas assim, a gente vai quebrando isso em pequenos passos, até que eles sejam mastigáveis.
Entendi. Então, o seu método é um elefante. Você sabe como é que come um elefante? Não dá. Só se cortar ele em milhões de pedaços. Um pedacinho de cada vez. A solução para essa expressão de o sobrecarga de não consigo é um sintoma, só que você precisa dividir um pouco mais os pedaços para mastigar. Eventualmente, os pedaços vão ser pequenos o suficiente para mastigar. E aí você vai ter que organizar esses pedaços em categorias para não ficar caótico. Já pensou um monte de pedacinho pequeno? Caótico, não. Botar ordem na casa. Você tem a gaveta das ferramentas, tem a gaveta dos pregos, tem a gaveta do... para ficar mais usável. Se estiver muito caótico, né? Você tem, a gente classicamente tem uma gaveta das cuecas, tem a gaveta das camisas, tem a gaveta das... O que mais que a gente tem? Mais nada, basicamente. Das faixas, né? Do kimono, não sei. Organizar em categorias vai fazer mais digerível, mais acessível. Tanto as cuecas quanto o conhecimento. Colocar na gaveta certa. Aí você fica organizando. Os livros, né? E aí você vai respirando, vai expirando e vai pro próximo. Entendi. Um pouquinho de cada vez.